Tenente-Coronel Marcos Lopes, há bocado baixei a patente para Tenente-Coronel, fez a guerra na Guiné. O seu ânimo durante a guerra era mais parecido com a propaganda que vimos neste filme ou com aquele arquiteto que disse ao Otelo: não sou propriamente militar, sou arquiteto, ou mesmo até as últimas campanhas dos militares que falam neste filme? Não, eu não era parecido com o arquiteto. Não era, e é a minha opinião que a generalidade, digamos, grande parte, a grande maioria dos soldados portugueses que lá estiveram não eram parecidos com aquele arquiteto. Estavam, de facto, lá. Uns, na minha opinião, e eu digo isto porque encontrei muito poucos, estavam convencidos que estavam a defender alguma coisa, fosse sua. Pessoalmente, encontrei muito poucos. Encontrei, foi também uma grande quantidade de gente que estava lá porque os mandaram para lá, porque foram e estavam. E tentavam, estando lá, vir vivos. Essa era a questão fulcral para toda a gente, na minha opinião, da generalidade dos soldados que ali estiveram. Eu incluo-me nessa generalidade. Eu fui para lá como miliciano. Estava na Faculdade de Letras de Lisboa, tentei um adiamento, mas na altura disseram-me que precisavam era de atiradores de G3 e não de caneta, e fui para lá. Pronto, e fui para lá, naturalmente, como foram outros, fui para lá e estive ali, tentei aguentar-me, tentei sobreviver, vi muita coisa, e eu penso que esta era a situação da generalidade dos soldados portugueses que lá estavam. Essa é a minha opinião. Agora, eu admito que, sobretudo a nível dos capitães, atenção, depois houve uma fase em que, de facto, recorreram bastante aos capitães milicianos, aí já um extrato diferente de gente que ia para lá, portanto, que já tinham até a sua vida organizada ou de início da organização aqui e que aquilo os transtornava grandemente, e daí a reação daquele tal que dizia que era arquiteto, é evidente, pá, ele foi para lá porque o mandaram também, mas estava lixadíssimo, não é? Estava lixadíssimo. Como eu também lá estava e como a maior parte das pessoas que lá foram, os que lá estiveram, também estavam lixados, é evidente. Mas ele, numa situação especial, uma vez que já teria, portanto, a sua vida organizada, já tinha um curso superior, que até, digamos, o que é que um arquiteto vai fazer para lá? Para construir o quê? Ou desenhar o quê? Mário Pádua. O Mário Pádua mandaram-no para lá, só que não cumpriu, porque não mandaram para a Guiné, mandaram-no para Angola, não cumpriu e decidiu desertar. Mais tarde, trabalhar como médico no PAIGC. Disse aqui uma frase que eu achei muito bonita, disse que achava que também era uma maneira de defender o nome de Portugal, mostrar que nem todos os portugueses eram colonialistas. Não deve ser uma decisão fácil e provavelmente também não lhe tornou a vida muito fácil a partir daí. Bem, evidentemente desertar é cortar com muitas coisas, com a família, com enfim, o meio onde nós vivemos, mas eu desertei porque de facto me sentia profundamente enojado e revoltado com a minha participação numa guerra que era uma guerra de massacres, uma guerra em que eu, por outro lado, em relação à Angola, à luta da UPA, também não podia sentir solidário com esse tipo de luta, que foi uma luta também em que houve muitas crueldades. Portanto, eu não me sentia de maneira nenhuma bem onde estava, quer dizer, eu, para estar de acordo com a minha consciência, sou uma pessoa contra a guerra. Portanto, não aceito a guerra, ao contrário do que foi dito aqui no comentário. Há pessoas que parece que consideram a guerra como um desporto. Para mim a guerra significa sofrimento e eu não aceito isso. Não, acho que há outras maneiras de resolver os problemas e não a guerra. Portanto, eu desertei e derrostei com as consequências desse ato, que evidentemente há sempre aspectos positivos em tudo. Não é? Um aspecto positivo terá sido, eventualmente, ter conhecido o outro lado. A moral do outro lado era bastante diferente da moral das tropas portuguesas? Bem, quer dizer, eu conheci dois sítios. Conheci o MPLA e conheci o PAIGC.
O MPLA, nessa altura, já era uma fase extremamente embrionária, portanto, não tinha capacidade para desenvolver ações, nem praticamente de sair, porque a UPA liquidava as pessoas, os poucos que conseguiram, os poucos pelotões que conseguiram penetrar, inicialmente foram liquidados, porque foi muito difícil para o MPLA romper. Portanto, a posição dele era de se cantonar em Leopoldville, praticamente. Mas já aí, assim como no PSGC, os objetivos da guerra eram objetivos políticos, eram objetivos definidos, eram objetivos de libertação de um povo, não eram objetivos de substituir uma camarilha que existia, a camarilha colonial, em que vivia à base de uma grande diferença política e de instrução económica, de assistência, que é a base do colonialismo. E tanto um como o outro não tinham essa intenção. Portanto, eram movimentos que lutavam pela libertação dos seus povos, pela independência. E eu acho que um dos debates mais importantes a respeito da guerra colonial está de saber se a guerra serviu para alguma coisa, se era a única solução, e se de facto aqueles milhares de pessoas que morreram e que ficaram estropiados defenderam Portugal, se defenderam os portugueses que lá estavam, ou se pelo contrário, se criaram tais dificuldades, se cortaram os pontos que poderiam existir entre os autóctonos e os portugueses que lá poderiam viver e que poderiam ter continuado, como se noutros países. E isso é uma culpa, é um julgamento que a história tem de fazer e que é talvez o mais importante quando se fala de guerra colonial. Na Guiné-Bissau, Amílcar Cabral defendeu sempre que não lutava contra o povo português, mas contra o colonialismo português. Mas, Luís Cabral, quando se trava uma guerra destas, quando há cenas como aquela que é contada pelo Marcelino da Mata e que tem alguma violência de parte a parte, é possível depois fazer realmente cooperação? É possível ficarem os povos amigos? Bom, eu penso que a história da Guiné é uma prova de que isso é possível, porque de facto nós defendemos esse princípio desde os primeiros passos da luta. Nunca confundimos o povo português com o colonialismo português, não é? E isso marcou a nossa vida durante toda a trajetória da luta. E eu lembro-me de uma frase do Tenente-Coronel Melo Antunes, quando eu fiz o lançamento do meu primeiro livro aqui em Lisboa, em que ele disse que o facto de eu ter escolhido Lisboa para fazer o lançamento do meu livro mostra que, de facto, aquilo que nós dizíamos durante a guerra, que não éramos contra o povo português, era uma realidade. Aliás, o Luís Cabral vive agora em Portugal. Também outra prova evidente é o facto de ter optado por viver aqui em Portugal, podendo viver noutros países em África, podendo até viver na Suécia, que o governo... Por que escolheu viver aqui? Bom, primeiro porque tive algumas desilusões em África, quando eu deixei Cuba, na verdade, e depois para Cabo Verde tive algumas desilusões, e naquela altura o Sr. Presidente Ramalhianos disse-me se eu quisesse vir viver em Portugal, convidou-me para ficar em Portugal se eu não me sentisse bem. Então eu optei por vir a Portugal, também porque aqui em Portugal não me sinto exilado. Tenho o período de Cuba, não é? Eu acho que não é possível eu ter nenhum outro país no mundo que me possa criar melhores condições que aquelas que me foram criadas pelo governo de Cuba. Mas em Cuba eu sentia-me de facto exilado. Não é? E aqui em Portugal sinto-me bem, sinto-me com amigos portugueses, que eu tenho bastantes, e parece-me disso, não é? Mas estou com os meus compatriotas que vêm da Guiné, de Cabo Verde,